O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do canal Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Matias Pinto, Felipe Lobo, em sentido horário, para você que assiste a gente ao vivo, em live, e se está assistindo a gente ao vivo, tá vendo um raro jackpot. A gente não combina, mas hoje estamos todos de preto. Alguns com agasalho, outros com camisa de verão, mas todos de preto. Os que estão de agasalho estão em São Paulo, né? Ou perto ali da capital. Eu tô de manguinha de fora aqui, o Lobo também, porque a gente está em lugares mais quentes, respectivamente Brasília e Limeira. Não sei se tava calor ou não em Munique, mas Felipe Lobo, meu abraço para você. Jogo quente, muito quente. A Nations League é muito longa. Ela me assusta às vezes quando eu fico sabendo que tá tendo as quartas de final do retorno da terceira divisão do antiturno, do contraturno. Mas parece que agora acabou mesmo. Teve o Final Four e no fim das contas a reta final tá dando caldo. Foi interessante de ver. No quesito temperatura, a gente vai falar sobre o jogo. Portugal venceu a Espanha. Mas antes de falar do jogo, dá para dizer que a temperatura da Nations League está fazendo a pena valer quando a gente chega na hora final. Salve, salve a mim, Bonsa, Stein, Matias, todos os nossos amigos e amigas. Eu tenho sentimentos mistos com a Liga das Nações, a Nations League, porque a fase final é legal mesmo. E acho que tem coisas legais nela, o fato de ter disputas entre seleções mais ou menos do mesmo patamar, isso permite algumas histórias boas, né? Seleções menores conseguindo vitórias, o que em alguns casos é bem raro. E a fase final acaba sendo legal, é meio que uma mini Eurocopa, né? Quase isso. Mas ao mesmo tempo isso fechou os europeus num cercadinho, né? E ninguém pode mais brincar com eles. E isso eu acho que é ruim pensando globalmente, né? Não sei se tem solução também, né? Porque o modelo não é que antes era tudo muito bom e agora não é. Porque antes era um monte de amistoso e, enfim, amistoso muitas vezes as pessoas não dão muito valor, embora eu acho que tinha o seu valor fazer um amistoso ali, Brasil e Alemanha, em Frankfurt e tudo mais. Mas isso não era o que acontecia sempre. Muitas vezes eram amistosos bem desinteressantes também. Então, por isso que eu acho que eu tenho sentimentos mistos. Eu acho que seria legal uma liga mundial, né? Assim, que você tivesse ali eventualmente. Mas meio que era a Copa das Confederações, era um Final Four, assim, mais, né? Não era Four, porque era mais, né? Mas eram mais seleções ali. E então não sei se isso tem como voltar. Mas, de qualquer forma, acho que valeu pela disputa e acho que deixou umas histórias boas ali. E Portugal deixando uma marca bem importante, com a primeira seleção a ganhar 2 vezes esse título, né? A gente ainda está bem no começo da história dessa Liga das Nações, mas não deixa de ser um fato marcante Portugal ganhar 2 vezes, né? Sendo uma seleção que nunca foi de disputar muitos títulos, né? Muito boa noite, Matias Pinto. Cristiano Ronaldo tem 40 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 39. Eu sou um pouco mais novo do que ele. E pensar tá mais que em forma, então, né? Tipo, naturalmente. Sim, com certeza. Rolou uma conversa de que ele tem aí uma tal de idade biológica, né? É mais ou menos como uma sensação climática. Para meteorologia, parece que tem uma parada aí. Ele tem a idade biológica dele é de 29 anos. E pensar que a gente 20 anos atrás falava que ele olhava muito para o telão. Ele continua cheio de caras e bocas, né? Se esconde nas costas do companheiro, ele sabe que está sendo olhado, ele gosta, realmente ele gosta. Mas ele conquistou o direito de poder fazer o que gosta, né? Porque puta merda, como ganha, como é grande. Não, é isso. Até eu tive uma discussão com o meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo sobre o maior jogador
português da história, né? A gente discorda, o Felipe acha que é o Cristiano Ronaldo, eu ainda acho que é o Eusébio, né? Enfim, tem diversos prós e contras, né, nessa avaliação, mas o Cristiano Ronaldo foi campeão com Portugal, né, na Euro, nessas duas Ligas das Nações. Muitas vezes, né, deixou o protagonismo de lado, soube, né, a hora passar o bastão, mas ainda tem essa longevidade, né? Ainda é bastante importante para Portugal, como se mostrou nessa reta final. Claro que não vai aguentar, né? Mesmo com esse físico privilegiado aí nos 40 anos, não conseguiria jogar, né, os 90 minutos mais os 30 minutos da prorrogação, mas é um jogador extremamente importante para Portugal e conseguiu ser campeão mais uma vez, né? Então, claro que é um debate interessante, mas o Cristiano Ronaldo levou Portugal aonde ela nunca tinha conseguido e fez isso mais uma vez agora. E, enfim, é um dos grandes nomes, não só, né, do futebol português, mas do futebol mundial. Muito boa noite, Leandro Stein. O jogo entre Portugal e Espanha terminou 2-2. Eu acabei de citar a idade do Cristiano Ronaldo, ele tem mais do que o dobro da idade do Lamine Yamal, por exemplo. Quando o Lamine Yamal nasceu, a gente já estava vendo o Cristiano Ronaldo jogar futebol. Foi bem o Lamine Yamal? Alguma coisa a dizer de negativo dele nessa final? Parece que ele foi engolido, né? O lateral esquerdo de Portugal é talvez o melhor do mundo mesmo, era um bom embate. Que tal para você? Boa noite, foi pouco participativo o Yamal, né? Assim, em questão de jogos grandes, e a gente teve muitas demonstrações dele em jogos grandes durante os últimos meses, né? Tantas partidas em que ele pegou e chamou a responsabilidade, enfim. Dessa vez não conseguiu ser tão efetivo, mas também por qualidade de Portugal, né? A maneira como o Nuno Mendes conseguiu proteger aquele lado esquerdo, ou algo que ele já tinha feito, por exemplo, em confronto anterior contra o Salah, né? Acho que é mais méritos do Nuno Mendes em si, é um lateral que acaba se destacando muito agora pelo equilíbrio, né? Porque quando ele surge como um jogador muito ofensivo, né? Até a chegada dele ao PSG, muito se falava sobre o PSG atuar num 3-4-3 para aproveitar a projeção dos dois laterais como alas, né? Pensando no Hakimi e no Nuno Mendes. Essa temporada do PSG já tinha mostrado ele muito equilibrado nesse aspecto defensivo e bem no aspecto ofensivo também pela maneira como tanto ele quanto o Hakimi, eles apareciam na faixa central para definir, né? Eles apareciam mais dentro da área para definir as jogadas. O Nuno Mendes teve um papel bastante importante ao longo dos mata-matas da Champions e isso se viu também nesse Final Four, né? Nessa competição, sobretudo na final, com o Nuno Mendes aparecendo na área, aproveitando os espaços deixados pelos pontas. Então, acaba sendo um jogador bastante importante. Do Yamal, só não gostei muito da atitude dele pós-derrota, né? Achei que foi legal como a Espanha, de uma maneira geral, não ficou com aquela cara emburrada, até porque a Liga das Nações, convenhamos, acho que os jogos também foram muito bons porque as seleções sabiam que perder não era o fim do mundo, né? Tava todo mundo jogando relativamente de peito aberto porque uma derrota não teria um efeito bombástico. Talvez tivesse para o Roberto Martínez com os rumores sobre uma possível demissão e, na verdade, ele sai mais valorizado ainda com esse título, né? Mas, no geral, acho que as seleções jogaram muito leves e por isso os jogos foram tão bons, né? E o Yamal acabou virando o rosto ali na hora de cumprimentar o Cristiano Ronaldo, enfim, só essa atitude dele que achei que não foi tão legal, mas do jogo, né? E ainda, assim, quando o cara e da rivalidade, novo, né? E assim, da rivalidade também, além da questão, né, que pode ter Barcelona e Real Madrid e a própria rivalidade Espanha e Portugal, né? Vamos lembrar que Portugal também era uma seleção que era bastante freguesa da Espanha nas grandes competições, em duelos decisivos por mata-mata, né? Acho que a cena mais que me lembra também do Cristiano Ronaldo antes era ele falando
o Teló, acho que foi depois da derrota na Euro de 2012, né, que ele ficava falando injustiça. Tem toda essa questão de rivalidade, mas estava um clima até leve, né, por aquilo que é a Liga das Nações, e Portugal tem essa conquista que valoriza também como conjunto, porque acho que se existiam questionamentos sobre o Roberto Martínez, também era por aquilo que ele não estava conseguindo produzir exatamente pela qualidade do time e pela própria Eurocopa, né? Portugal ficou aquém do que poderia ter produzido na Eurocopa, mas essa Liga das Nações valoriza o conjunto em si, valoriza a qualidade que Portugal tem em várias posições e acaba valorizando também o Cristiano Ronaldo como líder, né? Porque com essa sensação do time jogando pelo Cristiano Ronaldo, pela maneira como todos estavam festejando ele depois da consumação da vitória nos pênaltis. Bruno Bonsante, meu abraço para você, muito boa noite. A vitória portuguesa nos pênaltis faz de Portugal o maior campeão da Nations League. É um torneio bienal, correto? E eu, inclusive, vai começar a Copa do Mundo de Clubes, né? Na minha cabeça, vem comigo. Eu já formulei um dia desses. Um campeonato, uma Copa do Mundo de Clubes com 4.600 times que dura 4 anos. Então, no primeiro ano, 4.600 fazem um mata-mata, é uma data só, um ida e volta. Um time do Brasil contra um time de Malta, um de Botsuana contra um da Estônia. De 4.000 já vai para 2.000. No segundo ano faz tudo grupo de 4. 2.000 transforma em 1.000 e pouco. No terceiro dá para fazer um campeonato de 4 anos de duração. Olha que beleza. É que ninguém me pede essas ideias. Eu tenho ideias muito boas sobre futebol. Mas é um campeonato bienal. E agora Portugal é a maior seleção, é a principal campeã da Nations League. Do contrário, seria a Espanha também bicampeão, que faria uma dobradinha, né? Já que a Espanha também conseguiu, nos últimos anos, e especialmente no ano passado, se tornar a senhora Eurocopa. Isso diz muita coisa sobre Cristiano Ronaldo, sobre essa geração. Que tal para você? Não é uma ideia ruim, e eu acho que a Nations League não é uma ideia ruim, e que a Copa do Mundo de Clubes não é uma ideia ruim, e se você quiser ampliar um pouco a Champions League, mudar o formato, não é uma ideia ruim. O problema é que a gente só vai acrescentando ideias e datas e campeonatos e não abre mão de nada, né? Acho que, além dessa sensação de que tanto faz ganhar ou perder a Liga das Nações que o Stein citou, acho que também tem que entrar nessa conta o quanto os jogadores estão cansados, né? O Vitinha acabou de jogar a final da Champions League, meteu 120 minutos em outra final, e semana que vem, Copa do Mundo de Clubes. Ele vai chegar no fim de julho completamente destroçado. Aí ele, como o Rodri, sofre uma lesão no joelho, tem a carreira interrompida, e a gente fica, mas por que isso aconteceu? Tem campeonato demais. Isso posto, foi muito legal esse Final Four, como um todo, né? Tanto as semifinais, que foram malucas, mais o Espanha e França, mas também teve uma virada em Portugal e Alemanha, e essa decisão também, um jogo muito interessante, decidido nos pênaltis, por duas que acho que nesse momento estão entre as melhores seleções do mundo, se não forem as duas melhores. A gente tem que acrescentar a França pelos jogadores que ela tem, embora coletivamente seja aquela coisa que a gente fala já há muito tempo, a Argentina, claro, que é a atual campeã do mundo e segue muito forte, mas acho que é meio que isso. E acho que de duas maneiras um pouco diferentes, né? A Espanha tem um forte coletivo desde o Luis Henrique, que potencializa os seus jogadores, que durante os primeiros anos pós aquela geração dourada, a gente ficava até surpreso em como a Espanha era um time competitivo, dados os nomes que tinham, só que esses nomes cresceram. E agora a gente tem uma Espanha que tem jogadores, muitos jogadores especiais, como o Lamine Yamal, como o Nico Williams, como o Fabian Ruiz, consagrado depois do título da Champions League. Ainda não tem o Rodri, tem o Huijsen surgindo na defesa, tem o Zubimendi aparecendo ali como um substituto para o Rodri, tem o Oyarzabal como centroavante, que parece ter sido algo especial que a Espanha encontrou, como esse jogador que consegue construir com os meias e os pontas, e também tem qualidade de finalização. São duas características que ele já mostrava na Real Sociedad. O Oyarzabal é um pouco... que seria da carreira dele se ele não tivesse tido aquela séria lesão, né? Ele estava estourando pela Real Sociedad,
depois rompeu os ligamentos do joelho, teve uma pausa, precisou de um tempo para recuperar a melhor forma, mas já vem da sua melhor temporada desde essa lesão, 18 gols por todas as competições, e tem feito muito bem esse papel numa posição que sempre foi uma questão na Espanha, né? Porque jogava o Morata, aí às vezes o Joselu aparecia e fazia uns gols, mas nunca havia realmente alguém que era o 9 da Espanha, e o Oyarzabal parece que está conseguindo ser. E Portugal, eu acho que é correto dizer que existe um Portugal antes e depois do Cristiano Ronaldo, porque antes do Cristiano Ronaldo, Portugal tinha se classificado para 3 Euros e 3 Copas do Mundo em 2 milhões de anos de história. Depois de Cristiano Ronaldo, passou a jogar sempre, todas as competições. Mas essa força de Portugal, de hoje em dia, ela vem meio que nos últimos anos. Cristiano Ronaldo, como a ilha de talento num Portugal de Postiga, Simão, Thiago Mendes e outros nomes que não chegavam a ser uma companhia à altura do Cristiano Ronaldo, não levou Portugal tão longe assim, exceto na Euro de 2016, em que ele não foi um destaque tanto pelo que jogou em campo, quanto foi pela liderança, até saindo machucado na final, mas aquele foi um título que coroava a passagem do Cristiano Ronaldo. O que aconteceu depois daquilo é que eu acho que é interessante, porque Portugal começou a construir um elenco além do Cristiano Ronaldo. E à medida que o Cristiano Ronaldo foi virando um jogador veterano, que não é mais a máquina que ele costumava ser, e que gera questões, e gerava antes dele ir para a Arábia Saudita, e agora continua gerando, se coletivamente o negócio encaixa ali. É que o Roberto Martinez simplesmente matou essa história. Né? O Fernando Santos tinha barrado o Cristiano Ronaldo no mata-mata da Copa do Mundo, a favor do Gonçalo Ramos. O Roberto Martinez disse, nope, ele é meu centroavante, a gente vai compensar o que tiver que compensar e vamos viver ou morrer com o Cristiano Ronaldo em campo. Eu quero que esse time seja um Portugal com o Cristiano Ronaldo. Então essa é a realidade de Portugal agora. Talvez isso limite o teto de Portugal? Talvez. Talvez isso seja a fonte de alguns dos problemas que o Roberto Martinez está tendo para armar esse time? Talvez. Ele não é também o melhor técnico de todos os tempos, né? Então talvez possa haver outras questões. Mas é a realidade de Portugal juntando esses dois marcos que revolucionaram o seu futebol. O surgimento do Cristiano Ronaldo e a formação de uma geração extremamente talentosa. Eu acho que quantidade de títulos, assim, ele conquistou 3 pela seleção, 2 de uma competição que não existe em nenhum outro lugar, né? E que não existia antes também. Então também acho que não precisa entrar nesse tipo de comparação de números brutos, mas é sem dúvida uma era dourada do futebol de Portugal, sem dúvida a Liga das Nações, por mais que seja essa questão de quanto de importância cada um dá, ainda reúne os principais times da Europa e Portugal saiu dessa reunião 2 vezes como o melhor deles. Então é sem dúvida significativo. E só para terminar, foi longe demais a narrativa de que o Cristiano Ronaldo não é talentoso. Tá? Já passou do limite. A gente falava isso quando era a comparação com o Messi, que é mais talentoso do que ele, e que ele, por meio do esforço, conseguiu se colocar num patamar parecido do que o Messi. Ele é um jogador extremamente talentoso. Dá uma olhada depois, Crazy Goals and Skills do Cristiano Ronaldo no Manchester United, ou mesmo no começo do Real Madrid. Aqueles vídeos de Crazy Goals and Skills, sabe? Que tem um monte aí no YouTube. Perfeito. As coisas que ele fazia com a bola, eu sinceramente, quando estava começando a acompanhar futebol europeu, eu nunca tinha visto antes. Ele era extremamente talentoso. E mesmo no Real Madrid, quando ele redirecionou a sua carreira para ser uma máquina de fazer gols, ele ainda era um cara que participava da construção das jogadas, que arrancava, que tinha o drible, que fazia várias coisas. Ele adotou uma postura mais objetiva que o transformou num dos maiores artilheiros que a gente já viu. Mas assim, ele não é um grosso que só trabalha muito. Ele tem um talento excepcional também. Só uma pontuação em relação ao Roberto Martinez, né, que a Espanha estava não só invicta, mas como tinha 100% de aproveitamento quando enfrentava treinadores espanhóis, e ele acabou quebrando essa escrita, né? É o primeiro treinador espanhol que consegue, claro, empatou, né? Levou para os pênaltis, mas conseguiu frustrar os planos da Espanha e, assim, bem na repercussão, né? Nos meios de comunicação espanhóis, foi frustrante essa derrota, né? Eles não contavam, né? Ainda mais depois de passar
pela França da maneira como foi, que iam perder esse título para Portugal. Só vou discordar um pouquinho do Bonsa em relação a colocar um antes e um depois para Portugal nessas participações, porque eu acho que é um processo mais orgânico além do que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele tem um protagonismo sim de antes e depois, a gente pensar nas ambições de Portugal, porque de fato ele é o cara que representa Portugal ambicionando se estabelecer como uma seleção competitiva, né? A gente tem outros momentos de Portugal e é interessante como nessas participações escassas Portugal sempre foi competitivo, né? Porque teve uma participação em Copa do Mundo com a grande geração do Benfica nos anos 60, mas foi uma participação que rendeu uma terceira colocação. Nos anos 80 também, que Portugal tinha times bastante competitivos, até se os clubes portugueses eram bastante competitivos no contexto das competições europeias, Portugal teve um vice também como seleção na Eurocopa de 84, né? Se a gente pensar até o fim da década de 80, com 2 Copas do Mundo e uma Eurocopa, eu acho que era pouco para a seleção de Portugal diante daquilo que representavam seus clubes e seus jogadores, seus talentos. Essa estabilidade de Portugal nas grandes competições, ela começa sobretudo a partir da Euro de 96, né? Porque aí Portugal passa a bater cartão na Eurocopa a partir de 96 e na Copa do Mundo a partir de 2002, um pouco aproveitando a expansão das 2 competições, né? E Portugal entra de vez nesse rol pela ampliação das competições, mas também pela formação de jogadores que Portugal teve, sobretudo no início dos anos 90, com seleções de base muito fortes. Isso ajuda a seleção portuguesa, os clubes portugueses também ganham um pouco mais essa pecha de formadores, né, de grandes celeiros de talentos, e o Cristiano Ronaldo é um cara que representa isso, né? Antes dele teve o Figo, mas o Cristiano Ronaldo, sem dúvidas, eleva esse patamar. E aí o que eu vejo assim, de diferença em relação às muitas seleções que o Cristiano Ronaldo teve, é que em alguns times de Portugal, por exemplo, se a gente pegar a geração que foi vice da Eurocopa em 2004 e depois semifinalista na Copa em 2006, era uma geração que tinha ótimos jogadores ao lado do Cristiano Ronaldo, jogadores até que dividiam esse protagonismo com o Cristiano Ronaldo, que era muito jovem, e aí já tinha um Figo estabelecido, um Deco no melhor momento da carreira, mas era uma seleção de Portugal muito desbalanceada, né? Se a gente pensasse posição por posição, se pensasse em diferentes setores do campo. Mesmo o time de 2016, né? Um time que acaba se valendo muito da capacidade defensiva, no fim das contas, para ser campeão, né? Até o Pepe, que para mim foi o melhor jogador daquela Eurocopa, o Rui Patrício, que faz uma final estupenda para segurar a França, o herói é o Ederzito, né? A gente não pode esquecer isso, e acho que o diferencial desse time de Portugal atual é realmente como a gente olha para o elenco e vê um elenco completo, né? São raras as posições em que a gente vê certa deficiência, por exemplo, na lateral direita, acho que tem uma questão ali entre as opções, tanto é que o João Neves acabou servindo ali como um paliativo, mas é um conjunto muito forte, né? Com opções para se montar esse time. Até se você olhar o banco, na semifinal principalmente, o banco acabou me chamando mais atenção. Quando você se dá ao luxo de descansar um Vitinha com a bola que está jogando, quando você se dá ao luxo de deixar um Francisco Conceição no banco, porque teve um Trincão também fazendo boa temporada com o Sporting, isso mostra o conjunto de Portugal. É um time que já tem lideranças prontas, né? Muito além do Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo, porventura, não puder jogar, se você tem um time com Bernardo Silva, com Bruno Fernandes, enfim, com outros jogadores, com Rubem Dias na zaga, outros jogadores que são lideranças, é uma diferença para Portugal, né? E assim, até pensando não só nesse contexto atual, que de fato acho que Portugal tem pelo menos dos 3 melhores elencos, talvez 5 melhores elencos do mundo, mas até pensando nesse histórico de Portugal, sobretudo nos últimos 20 anos, né, nesse período do Cristiano Ronaldo, como o elenco é o melhor elenco de Portugal, melhor do que os times do Felipão, melhor do que os times do Fernando Santos, e com um treinador que também ajuda, né, porque Portugal, nesse tempo todo com o Fernando Santos, pareceu andar em círculos, pareceu que
era um treinador que não sabia como aproveitar o potencial dessa geração, tantos jogadores bons em diferentes posições. Portugal hoje acho que até cresceu em relação ao elenco do que tinha uns anos atrás com o Fernando Santos, assim, no fim da passagem do Fernando Santos, e tem um treinador que pode tirar mais disso, né? Como eu disse antes, as críticas sobre o Roberto Martínez na Euro acho que eram cabíveis, porque não foi um time que pareceu aproveitar tudo aquilo que tinha de talento, né, à disposição. E agora, essa Liga das Nações, ela, além de respaldar o seu treinador, eu acho que ela mostra essa capacidade do time, e aí é um time que também carrega muito essa bagagem de clubes, né? Não tem como a gente olhar o Bruno Fernandes e não pensar nas maravilhas que ele faz com esse catado do Manchester United. Não tem como olhar esse elenco de Portugal e não pensar em 3 titulares do PSG, nos caras que estão aí ganhando título quase toda a temporada com o Manchester City, e o Cristiano Ronaldo é o cara para ser essa face, né? É o cara que representa toda essa passagem e que não tem como não ser a referência desse elenco. Só, eu acho, rapidinho, Lobo, acho importante a rotatividade desses nomes, porque, por exemplo, teve momentos em que você colocaria um Rafael Guerreiro entre os principais jogadores de Portugal. Ele não é mais isso, né? Ele depois, a carreira dele não progrediu da mesma maneira. Mas teve um momento que você colocaria o Rafael Leão, também deu uma estagnada. Ou o próprio Diogo Jota. Mas quando eles saem, aparecem outros, como o Vitinha, como o Nuno Mendes, que agora estão entre os principais jogadores. Gonçalo Guedes teve um momento que parecia um dos melhores talentos de Portugal, agora não parece mais. Então isso não é uma geração abençoada por Deus, sabe? Rafael Leão também. É uma produção sistêmica que... Rafael Leão, exatamente. É uma produção sistêmica que vai construindo jogadores e... Não, nesse sentido, o melhor exemplo para mim é o Renato Sanches, porque era o cara que surgiu na Eurocopa como um fenômeno e não desenvolveu e, assim, passou. E entraram outros no lugar e tudo faz. Vou retomar rapidinho uma coisa que o Bonsa falou pra gente falar de elenco, que eu acho que que esse assunto é bom, né, que vocês estão trazendo. Eu também fiquei um pouco... Eu peguei o mesmo pensamento do Bonsa, que as pessoas falando de como o Cristiano Ronaldo chega onde chega só pelo esforço. E me parece, né, uma coisa... A gente tá falando de um cara... Ninguém chega nesse nível do Cristiano Ronaldo sem talento. Não tem... E sem muito talento. É que ele juntou o talento ao esforço, mas não quer dizer que ele não... É bem isso que o Bonsa falou. As pessoas usavam muito essa chave de comparação quando tratava do Messi. Mas mesmo não quer dizer que o Messi não se esforce, né? É que a gente tá falando de um cara que a gente viu a carreira dele, né? Ele aperfeiçoou a finalização de uma maneira muito significativa e visível ao longo da carreira. Ele aperfeiçoou vários dos fundamentos dele, mas ele já tinha muita coisa, né? Ele já era extremamente talentoso. O jogador do Sporting que surgiu já era um talento sobrenatural, assim, fora de série. É que ele aperfeiçoou. Nem todo jogador com esse talento aperfeiçoa todos os seus aspectos do jogo como ele faz. Mas, né, fica... Eu não gosto também dessa história que parece que ele é um jogador... Ninguém diz isso com todas as letras, mas a impressão que dá é que ele seria um jogador comum, só que o esforço dele é tão incrível que ele se torna, né, fantástico. Eu acho normal você destacar o esforço quando a gente tá falando do Rony. E nada contra o Rony, tá? O Rony que agora tá no Atlético Mineiro e ex-Palmeiras. Ele é um cara muito esforçado mesmo. Mas ele não é um talento excepcional. Ele é um jogador que conseguiu chegar num nível excelente de jogar em alto nível em clubes brasileiros, o que é algo que 2% dos jogadores conseguem, né? Se a gente pensar no funil que é. Mas a gente tá falando do Cristiano Ronaldo, que tá nos maiores da história do futebol, né? Mas enfim, isso eu vou usar isso para falar que o Cristiano Ronaldo jogando como titular, eu sei que tem questionamentos porque ele participa bem pouco do jogo hoje, comparado a esses períodos que a gente falou, do Cristiano Ronaldo do Real Madrid, principalmente no começo, do Manchester United, mas... Também não é que tem um reserva voando, né? E esse acho que é um ponto também. Se tivesse
um centroavante jogando mais ou menos no nível que o Vitinha tá jogando, no meio campo, digamos, né? Acho que essa discussão até teria mais peso, mas é que o Gonçalo Ramos, que foi quem entrou no lugar dele, também tem sido reserva e até é uma das questões. Ele não conseguiu despontar como talento que talvez aparecesse. E teve vários desses, né? E o mérito de Portugal é justamente esse que vocês falaram. O Renato Sanches era um grande talento, ficou para trás, mas surgiu outro. E o Coentrão, lembra? Teve um momento que as pessoas falavam do Coentrão como um dos melhores laterais do mundo. E ficou para trás. Enfim, o Portugal conseguiu repor esses jogadores. O Pepe ficou jogando aí até 40 anos, mas a gente vê agora os jogadores que Portugal tem para jogar na defesa, e tem ótimos nomes. E isso me leva a uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, mas Portugal hoje, pensando, nós estamos há um ano da Copa, talvez seja um dos elencos mais talentosos do mundo e vai ficar atrás de pouca gente. Então tem um aspecto aí que a gente já falou, por exemplo, da Argentina, que eu acho que o elenco, batendo elenco por elenco, o elenco de Portugal é mais talentoso, tem mais opções, para mais posições, inclusive. E talvez Portugal fique ali atrás da França, talvez bata ali com a Espanha. E talvez, por exemplo, eu não sei se não é mais já talentoso que a Alemanha, que a gente já viu ter elencos melhores do que o atual, né? Ainda que esteja com muitos desfalques. Mas essa é uma questão importante. É isso que vocês falaram. Não é geração espontânea. Não tem como ter tantos jogadores nesse nível por pura sorte. Principalmente quando a gente está falando de muito tempo, né? Uma coisa é surgir, como foi surgiu a Bélgica, que teve um bom trabalho ali, mas surgiu uma geração de jogadores na Bélgica ao mesmo tempo que fizeram com que o time jogasse e tivesse expectativas até de ir muito longe, mas é muito mais difícil. A Bélgica não conseguiu manter esse nível de produção de jogadores. Rubem Neves, que pareceu em algum momento ser, um meio-campista dos melhores e tal, e hoje é reserva. Foi reserva agora, tinha sido titular na semifinal, até porque o Vitinha estava vindo da final, mas enfim. E não é que ele é reserva porque, ele foi para a Arábia Saudita, isso sempre pesa, mas tem o fato de que tem o Vitinha agora, que talvez, neste momento, é um dos melhores. Você tem o João Neves que está jogando de lateral e poderia jogar no meio. E se o Rodi ganhou a bola de ouro no ano passado, o Vitinha tem que ser pelo menos sondado, né? Tem que estar ali nas primeiras posições. E aí tem essa... eu acho que essa pressão em cima do Martínez tem a ver com isso também, né? Você tem que entregar... Agora, a minha questão é que, assim, tudo bem, você pode cobrar o Roberto Martínez pelo desempenho, mas aí especula o Jorge Jesus e o Mourinho, principalmente o Mourinho. Você quer dar esse time na mão do Mourinho para jogar que tipo de futebol, né? Eu acho o Mourinho um ótimo técnico ainda pro nível de seleção, mais ainda. Mas você tem que saber o que você quer do Mourinho, né? Se quiser que jogue um time fluido, leve e tal, não vai rolar com o Mourinho, né? Então, esse é um ponto também. Mas eu acho que, como recado, Portugal deixou claro aí que tem um time capaz de competir nas cabeças pro próximo ano. Claro que um ano muda muita coisa, mas me dá a sensação que Portugal bateu a porta para falar, vocês considerem aí a Espanha e a França, mas eu tô chegando também e podem me considerar como candidato. E acho que hoje não dá para não considerar Portugal nessa prateleira aí de times que podem fazer uma campanha de buscar o título da Copa, né? E só uma colocação sobre essa discussão do Cristiano Ronaldo ser esforçado. Para mim, quem cria esse debate é a mesma galera do Neymar hipotético, porque para mim é um discurso de esforço que é para discutir o Neymar, assim, e o Cristiano Ronaldo, assim, sem esforço ele já seria monstruoso, assim, se o Cristiano Ronaldo fosse um vagabundo, já seria com o pé nas costas um dos melhores do século. Se esforçando tanto, ele é um cara que se candidata aí, tá pelo menos entre os 5 maiores da história.
Quero mandar um abraço pro Tobias, Fernando Cesarotti, João Bianchi, Eduardo Starling, Délis Fernandes, o Luciano, que fala aqui qual vai ser o esporte que o Cristiano vai disputar nas Olimpíadas de Brisbane. Ele vai ficar mal mesmo quando não parar de jogar bola. Esse vai ficar dodói. José Sobreiro, um abraço. Getro, Cecília Madeira, sempre presente. Klaus Miller, Francisco Setaro. Todo mundo estará de olho amanhã no Plim Plim. Galvão Bueno, depois da novela Caminho das Índias, com comentários de Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho e participação especial de Salgadinho do Catinguelê. É o Brasil jogando contra Paraguai, diretamente do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Tô certo, Matias? Tá uns 25 anos atrasado. Mas o sofrimento a gente já viu no passado, né? Tá com cara de um time que vai brigar pelo Penta ainda. Mas assim, infelizmente acabaram, né, com esse drama. A seleção brasileira vai se classificar ao natural. Esse jogo com o Paraguai em circunstâncias parecidas no passado seria muito interessante, né? Mas vai ser mais um jogo da seleção brasileira nessas eliminatórias sul-americanas intermináveis. Agora o primeiro, né, do Carlo Ancelotti no Brasil, mas com a torcida mais crítica da seleção brasileira, né? São Paulo geralmente tem essa fama, né, de ser a que mais pega no pé da seleção brasileira. Se não for de 3-0 para cima, vai ter crítica a pulpos, e a mim. Vai ter a pulpos ali na zona leste de São Paulo. Como vocês enxergam a partida, meus amigos? O Ancelotti, por exemplo, parece que já deu a letra. A gente já imaginava que o Rafinha fosse jogar, porque ele estava suspenso, aí jogou o Estevão, então provavelmente o Rafinha vai para o time titular, mas a grande troca na equipe é a do Matheus Cunha na vaga do Richarlison, provavelmente é isso que vai acontecer. Não é uma grande revolução na seleção, não sei muito o que a gente tem para falar sobre bola e campo de uma coisa tão rápida e tão, né, são tão poucos treinos, acabou de chegar, mas a verdade é que Brasil e Equador foi muito ruim, né, foi muito abaixo, então é inegável que o público quer ver uma seleção mais vibrante, quer ver uma seleção que entretenha. Você vê que só de falar de seleção, né, Felipe Lobo, já dá aquele... né, já dá... Eu gosto de falar de seleção, mas eu tenho sono, eu sou uma pessoa que acorda cedo. Quem não tá aqui assistindo ao vivo em câmera, porque o Lobo deu aquela bocejada boa das 8h10. Que tal para vocês? Eu acho que é a troca natural no ataque da seleção brasileira, o Cunha no lugar do Richarlison. Também acho que é natural que o Ancelotti, uma semana depois de deixar o Real Madrid, ter escalado os jogadores que ele conhece, o Richarlison como centroavante, mas a fase dos dois não tem nem comparação, né? O Richarlison tá sofrendo muito com lesão também, além de tudo, né? Além de ser uma temporada horrível do Tottenham como um todo, apesar do título, mas foi muito ruim na Premier League, ele não tem conseguido uma sequência, não tem conseguido jogar direito. Mas enquanto isso, o Matheus Cunha, em um time que ficou à frente do Tottenham, teve uma das suas melhores temporadas, né? Tanto criando quanto finalizando também, né? Ele foi o artilheiro do Wolverhampton. E acho que... Mas muda bastante a característica, porque o Matheus Cunha não tem jogado de centroavante. Ele tem jogado como camisa 10, como meio ofensivo pela esquerda, num sistema com 3 zagueiros, né? O sistema do Vitor Pereira é parecido com o do Rubem Amorim, 3-4-3. Então ele é um cara que tá jogando meio numa função híbrida de atacar, de construir, de pressionar, e acho que isso muda a maneira como a seleção brasileira tem que jogar. Para colocar o Matheus Cunha no time, deixar ele lá no meio dos zagueiros e esperando a bola chegar, não vai funcionar. Ele precisa ser esse condutor que trabalha, combina com os pontas, com os meias, para tentar criar mais situações de gol para a seleção brasileira, que a seleção brasileira desesperadamente necessita. Eu acho que é também muito difícil, de repente, começar a jogar assim e está tudo bem organizado, tudo fluindo perfeitamente. Se esse for o caminho que o Ancelotti quiser seguir, vai precisar de
tempo para realmente, porque é um jeito muito diferente de jogar, com o Richarlison ali brigando e com o Matheus Cunha se movimentando para armar. Então tem que ajeitar. Mas acho que é uma opção interessante. Você falou que o Matheus Cunha jogou num time que ficou à frente do Tottenham. Só não ficou à frente do Tottenham quem caiu, né? No caso. Então, é verdade. Esse é uma questão. Mas acho que é uma questão até importante em relação a como o Brasil vai jogar taticamente, porque na ausência de um centroavante, de um 9 e tudo mais, talvez seja um caminho mesmo você jogar com um jogador que talvez recue e permita que os pontas entrem em diagonal ou permita a aproximação de outros, enfim. Eu acho que você tem que explorar taticamente de outras formas. E é curioso porque eu lembro de 2010, na verdade 2012, né, que foi um pouco antes do Mano Menezes ser demitido da seleção brasileira, naquela troca de comando da CBF, saiu o Ricardo Teixeira no meio dos escândalos que ele acabou renunciando à presidência da CBF, veio o José Maria Marinho lá e tudo mais. E o Marinho trouxe o Filipão porque era o cara de confiança dele. O Marinho é um cara, né, governador biônico, ligado à ditadura e tal. Ele quis pegar o nome que ele conhecia, o Filipão era o nome que ele tinha confiança, o Mano Menezes era um cara, naquela época, da nova geração de treinadores. Mas naquela época, o Mano Menezes estava flertando com a ideia de jogar sem centroavante. Ele jogou algumas vezes assim, e aí se dizia que ele meio que perseguia o Fred, não queria, o Fred não se sentia prestigiado. Mas desde aquela época a gente vem com essa discussão de que não tem um camisa 9 no nível que a gente via o Ronaldo e depois o Adriano, que não durou tanto. Mas se tem essa discussão e me parece que se explorou pouco essas possibilidades de você jogar sem necessariamente ter um 9 fixo, algo que a Espanha, que a gente estava falando, tem feito, já que não achou um camisa 9 para chamar de seu, você joga com um outro tipo de jogador ali na frente que pode fazer uma outra função e tentar encontrar uma forma de você explorar melhor o ataque ali, né? Como chegar ao ataque. Talvez o Cunha seja uma boa. Muita gente, durante muito tempo, falou sobre o Neymar jogar como uma espécie de falso 9, que ele recuaria, que era uma opção que até não foi muito testado, mas eu acho que é uma possibilidade, até pensando no que o próprio Ancelotti viveu sem o Benzema. Com a saída do Benzema, ele tentou armar o time de várias formas, jogando com 2 atacantes, às vezes com Rodrigo e Vini, e mesmo agora, nessa última temporada, algumas vezes com Mbappé e Vini como atacantes e nenhum deles centralizado dentro da área. Às vezes, os dois centralizavam em momentos diferentes. Então, eu acho que nesse sentido o Carlo Ancelotti deve explorar, deve tentar achar soluções ali, inclusive talvez entrando com, eventualmente quando o Rodrigo estiver disponível, testar o Rodrigo, Vini e Rafinha. Enfim, acho que essa é uma possibilidade interessante também. E assim, eu fui a favor de testar o Richarlison, porque aí já desiste de uma vez do Richarlison e não insiste depois que foi esse jogo contra o Equador, porque claramente não tinha condições desde antes, o Ancelotti tinha uma preferência e ficou claro que a preferência é para um passado que não está ocorrendo mais, tem anos, né? Mas enfim, e o Matheus Cunha é um cara que merecia esse voto de confiança por aquilo que produziu contra a Argentina, né? Porque foi basicamente o único que se ofereceu para o time naquele jogo, o único que tentou fazer alguma coisa. É algo que eu gosto do Matheus Cunha também, essa postura dele combativa, uma movimentação dele também acho interessante. O quebra-cabeça do Ancelotti com o Matheus Cunha vai ser mais encaixar as outras peças, né? E aí pensar, o Rafinha ele vai entrar no lugar de um dos meio-campistas para jogar mais centralizado, conversando com o Matheus Cunha e aproveitando esse espaço, ou vai jogar nas pontas, e aí os pontas, se for Rafinha e Vinícius Júnior, tirando o Estevão, né, imaginando que se o Rafinha entrar no lugar de um ponta, vai entrar no lugar do Estevão, se os dois vão aproveitar mais esse corredor e a maneira como o Matheus Cunha puxa um pouco mais, né, para tentar liberar esse espaço, e se os dois jogarem como esses pontas centralizando, como é que vai ser a postura dos laterais, porque a gente viu laterais mais conservadores contra o Equador, né? Então vai ser um pouco esse encaixe, e a grande questão para mim vai além
do funcionamento desse homem de frente, né? Que ele pode ou ficar fixo ou pode flutuar, enfim, acho que é independente disso. O problema do Brasil é criar uma conexão no meio-campo, que é o grande problema e que é a grande lacuna, né? Se a gente pensar o jogador que vai funcionar, que vai ajudar esse meio-campo a construir, ou se o Ancelotti vai ter uma ideia de jogo um pouco mais direto, que acho que pode funcionar com as peças que o Brasil tem. Mas, enfim, são maneiras do Ancelotti sentir essa seleção, e as eliminatórias vão ser para isso, né? Assim, não tem risco do Brasil ficar fora da Copa do Mundo, tem que fazer acontecer uma desgraça muito grande, e esses jogos vão ser importantes para o Ancelotti sentir um pouco mais o time, saber como encaixar os jogadores, até mexer um pouco com atitude, né? Porque é um dos problemas, a gente já falou no programa passado, uma das grandes questões da seleção também é essa atitude de chamar a responsabilidade durante os jogos, né? E a gente vê isso. Parece que o Brasil ficou um pouco acomodado pensando, voltando ao assunto Neymar hipotético, pensando nessa entrada do Neymar hipotético. Acho que isso engessou um tanto o Brasil e também gerou uma acomodação em diversas peças do elenco. O ponto do Ancelotti é redescobrir esse time, né? E redescobrir um time para o Brasil, que é o que a gente não viu tem muito tempo, né? Pelo menos desde o Tite, ainda com posturas diferentes, com ideias de organizar o jogo diferentes, que acho que não vão se aplicar necessariamente ao Ancelotti. Não vejo o Ancelotti pensando naquele Brasil posicional que funcionava bem com o Tite, que funcionava tendo o Neymar, porque a realidade são outras, as peças que o Brasil tem hoje são diferentes em relação àquele time, né? Embora com alguns remanescentes da Copa de 2022, até para aproveitar as potencialidades dos jogadores do Brasil que vêm tão bem pensando no futebol de clubes. Ô, Yamin, posso te fazer uma provocação? Eu odeio quando falam provocação em qualquer lugar, então eu vou fazer isso aqui com você. Não deveria odiar, não. É uma provocação, é uma boa provocação. Não, mas é porque assim, a gente falou aqui dessas várias questões, e uma das coisas que a gente não falou, e isso eu gostaria de te ouvir, a gente não falou do meio-campo, que talvez seja um dos problemas que o Brasil mais sente aí nos últimos anos. Nem estou falando desse último jogo especificamente. A gente vem sofrendo com o meio-campo. Então, que solução que você tentaria, né? Não é que vai resolver tudo, mas o que você pensaria para o jogo de terça-feira agora, considerando que a gente questionou bastante, né? Não só os nomes, mas como o meio-campo se comportou e tal. O que você acha que dá pra gente fazer já pra terça, né? Sem falar pra frente. É muito difícil porque foi muito travado, foi travado em excesso, né, Lobo? O time jogou muito pouco. Eu conversei ontem mesmo no canal Sarriá com o Bruno Bonsante, não sei se você conhece esse moço. Inclusive assisti. A gente tentou encontrar alguma maneira daquele que para mim é o ponto nevrálgico, é a grande manchete, é a figura dessa data FIFA, desse começo do trabalho do Ancelotti, que é fazer com que os dois jogadores de meio campo que ficam à frente do Casemiro tenham uma função mais determinante na fase ofensiva. Então eu preciso que o Bruno Guimarães apareça mais no jogo. Em algum momento a gente até viu o Casemiro saindo da saída de bola para fazer esses dois trabalharem mais a bola, mas aí o Bruno Guimarães toca para quem, né? O Bruno Guimarães teria que tocar para o Bruno Guimarães, porque também não teve aproximação nem de Estevão, nem de Vini. Então acho que esse é o lugar do campo que eu preciso ver uma evolução grande aí. Movimentação, aproximação, a percepção de que o jogador que está aberto realmente está vindo buscar a bola no meio e recebendo e está tendo uma engrenagem por trás, né? Ou seja, a gente pensa, por exemplo, eu penso diferente do Gustavo Franceschini, meu parceiro no canal Sarriá também. Eu acho que jogaram muito abertos os pontas, Estevão e Vini. Ele já acha que os jogadores até vieram por dentro, até trabalharam mais por dentro. Mas a gente tem consenso, pensando diferente, de que quem veio trabalhar por dentro recebeu pouca bola. E quando veio por dentro, pouca gente explorou esse corredor, que foi deixado na lateral do campo. Então é um pouquinho de engrenagem que está faltando mesmo, de um movimento levar ao outro, que leva ao outro, que desencadeia outro,
mas acho que tudo parte, o ponto de partida disso é o Gerson e o Bruno Guimarães assumirem um protagonismo maior, conseguirem achar mais soluções, encontrar bolas, serem mais criativos. Então, eu acho que é menos, eu não vou falar para você, eu acho que tem que trocar esse ou aquele, eu acho que a solução pode estar nos próprios escalados, desde que eles façam uma partida um pouco mais briosa, mais vibrante e mais criativa, para não ficar só em adjetivos que fazem parte de um arcabouço emocional e que às vezes é subjetivo. Tá respondida a sua provocação, Felipe? Provocação está respondido. Palavra, cara. É que às vezes se usa de uma maneira chata, mas é isso. A gente tem ainda 10 minutinhos de conversa e veja você, né, senhores, passasse um tempinho e o Ancelotti seria o nome da seleção italiana, mas passasse um tempinho, talvez o Spalletti virasse o nome da Inter de Milão. Sei lá, a Inter de Milão contratou o Romeno Schivo, que foi um jogador muito respeitado no clube, talvez não nenhum craque, mas um jogador que, pelos relatos, entrou e saiu pela porta da frente, né? Um jogador muito, muito íntegro, mas a gente não tem uma grande referência dele como técnico de ponta. Vamos ver no que vai dar. E, enquanto isso, o Spalletti vai ficar para a história, né? Enfrentou a Moldávia, chegou a estar perdendo para a Moldávia, mas aí o VAR tirou esse susto, porque a verdade é que a Moldávia fez 1-0, então por alguns segundos a gente teve esse placar, mas o cara foi trabalhar hoje já demitido, né? Isso num banco, isso num cartório já é ruim. Numa seleção de futebol é pior ainda. Não, só gostaria que deixasse o Ranieri se aposentar, né? Por favor. O coitado não quer mais trabalhar. E não consegue, né? Foi chamado para salvar a Roma, agora talvez seja, ele tá vendo se ele consegue, porque ele vai ser diretor da Roma também, né? Se ele consegue conciliar os dois trabalhos. Acho que existem problemas similares na seleção italiana do que os do Brasil, né? Acho que o Brasil, a seleção italiana também não é que tem uma geração não talentosa, né? Não tem o Maldini, mas tem ótimos jogadores também que deveriam conseguir se classificar para a Copa do Mundo. Tem outro, né? Para conseguir se classificar para a Copa do Mundo, né? E assim, até nem é uma questão só de treinador, porque também teve treinadores competentes no comando da seleção italiana, né? Tanto Roberto Mancini quanto agora o Spalletti. Spalletti acabado de ser campeão italiano com o Napoli, né? Um dos melhores trabalhos dos últimos tempos da Série A, mas as coisas não dão certo ali, né? Uma seleção especial, que depois da primeira rodada consegue entrar em uma situação dramática pela classificação à Copa do Mundo. Porque já vê a repescagem, já vê a repescagem logo ali, né? Porque tem que ganhar todos os jogos e tirar, inclusive da Noruega, e tirar um monte de saldo de gols, né? Então, assim, é uma situação realmente tem a ver com formato também, né, das eliminatórias da Europa, né, assim, desclassificam muitas outras seleções e tal, mas assim, é realmente muito estranho que a Itália não consiga se colocar minimamente num patamar em que a classificação à Copa do Mundo não seja um drama, a classificação à Copa do Mundo não seja tão colocado em dúvida, né? Não só não colocado em dúvida, né? Tipo assim, não foi para as duas últimas e agora talvez tenha que passar pela repescagem de novo. É realmente muito estranho. O regulamento horrível ajuda também, né? Assim, porque esse regulamento de cada um começa uma hora a disputar as eliminatórias é uma porcaria. E assim, é uma demissão, diria que curiosa, porque antes dessa partida eu não via o Spalletti como um demissionável, assim. Ele fez uma Eurocopa ruim, é fato que a Itália esteve muito abaixo daquilo que se pediria da Itália, mas o ciclo mais recente, né, pensando na participação na Liga das Nações, foi bom, assim. A Itália perdeu para a Alemanha, tudo bem, mas, enfim, foram jogos mais movimentados ali, teve vitórias importantes, chegou a ganhar da França durante a fase de classificação, parecia um trabalho com sinais de evolução, mas aí acho que pega o histórico, né, a lembrança da Eurocopa com que foi o peso desses 3-0 da Noruega, porque foi assim, um resultado acachapante, né, e não é só a questão do placar, né,
o placar poderia ter sido mais amplo, né? A Noruega teve bola na trave e construiu gols lindos e tudo isso, mas foi a maneira como a Itália sentiu esse gancho no queixo, né? Assim, a Itália foi a nocaute e não conseguiu se levantar durante o jogo porque parece que bateu, assim, acho que não só a questão da qualidade da Noruega, né? A Noruega é um time que do meio para frente tem qualidade individual e se encaixou bem nesse jogo, mas essa bagagem de traumas da Itália, essa bagagem, às vezes, de ter também uma liderança técnica, que eu acho que é algo que acaba faltando, a gente pode discutir, né? A Itália, campeã da Eurocopa em 2021, era um time muito homogêneo, que funcionou muito como conjunto, com alguns destaques individuais, e destaques individuais que não necessariamente cresceram em relação àquela conquista, né? Se a gente pensar em Chiesa, em Spinazzola, enfim, bons jogadores, mas que não são hoje uma liderança técnica tão clara, uma Itália que também traz, acho que, essa carga de desgaste, né? E a gente pode pensar nos protagonistas da Itália, talvez sejam os que carregam o maior desgaste em relação à temporada, porque são jogadores da Inter, né? Barella, Di Marco, enfim, jogadores mais importantes que têm esse fardo de uma temporada tão pesada, ainda mais pelo que aconteceu com a Inter na final da Champions, mas enfim, uma demissão, acho que diferente dos roteiros que a gente costuma ver de demissão, e até o que aconteceu com o Spalletti, né? A reação dele, porque claramente ele ficou muito sentido, e não necessariamente com uma postura raivosa em relação à direção da Federação Italiana, mas por todo o contexto, né? Assim, os relatos na imprensa italiana são que ele tinha recusado propostas que vieram procurar, os clubes vieram procurar ele como um possível candidato a assumir, né? E ele acabou recusando por estar comprometido com o projeto da seleção, e que, assim, esse baque, esse desgosto faz até o Spalletti considerar se ele vai continuar sendo um treinador. E aí a gente pode ter o Ranieri caindo de paraquedas exatamente com essa questão da aposentadoria. E eu até acho, assim, que o Ranieri tem um perfil de treinador de seleção, mas ele treinou a Grécia e perdeu o Julius Farrell, né? Então acho que é difícil também fazer uma afirmação tão contundente. Obviamente era uma outra era do Ranieri, de assumir o Leicester e de fazer o milagre no Leicester, né? Mas esse passado dele... Agora tem até uma especulação de que podem até pensar no Mourinho, né? O que, se para Portugal talvez não faça tanto sentido, para Itália, olha, eu acho que faz bem mais sentido do que para Portugal, ou mesmo para o Brasil, né? Eu sempre gostei da ideia do Mourinho no Brasil porque eu acho divertido, não porque eu acho que é o melhor encaixe tático do mundo. Mas para a Itália, considerando o histórico da Itália e considerando como está nesse momento, eu acho que não só seria divertido, mas acho que faria mais sentido, né? Considerando o elenco que o time tem e as possibilidades, acho que seria interessante para a Itália se pensar nessa questão, principalmente porque a melhor opção, que seria o Ancelotti, já está no Brasil, não vai sair, então... e acho que outra opção que seria boa não vai querer e já está empregado, que é o Conte, que fez um excelente trabalho na Itália naquela Eurocopa de 16, mas se você não tem esses dois que talvez sejam os melhores técnicos italianos, acho que o Mourinho poderia ser uma opção, e acho que criaria um fato bem curioso, porque o Mourinho faria, pelo menos, esses jogadores italianos jogarem por ele, né? Ele faz muito isso, então vamos ver. Vamos ver. Matias Pinto, o Nico Rodrigues quer saber, Spinetta ou Jaime Ross? Boa noite. Jaime Ross, nossa, assim, longe. Tá bom, eu vou... É sobre o quê, Matias? Só pra eu ter uma... Música, né? O Flaco Spinetta, músico argentino, Jaime Ross, músico uruguaio. Perfeito. Você sabe que eu tô hospedado no... Aliás, um beijo pra Alicia Klein, nossa parceira de profissão. E ela tem... É a primeira experiência que eu tô tendo na vida de Alexa, né? E realmente é legal, cara, porque eu tô com sono, acorda assim, esse momento assim... Alexia, Bee Gees, Bumba! Diz. Só que ela vai tocar. Ela vai tocar Bee Gees, ela ouviu.
Só que qual é o Acordou problema? o Alexa, monstro. para. Só que qual é o problema? As bandas que eu quero ouvir argentina, você gosta, né, moço? As bandas que eu quero ver argentina, ela não tá ligada. Tipo, No Te Va Gustar, ela não tá ligada. Mas Não Te Va Gustar é Uruguai. Na Argentina. Vai ver o meu espanhol também, que vai mal, né? Um beijo pra você, Bruno Bonsante. Um beijo, até sexta-feira. Você viu que comentaram no canal Sarriá que até gostaram da sua participação, mas sem a aparição dos gatos, ficou faltando alguma coisa. Eles estavam curiosamente quietos, né? Durante a gravação. Valeu. Porque eles sabem que a seleção brasileira costuma pegar os gatos e jogar longe da mesa. É por isso. Um beijo, Leandro Stein. Um beijo e até daqui a pouco. Domingo tem São José e Taubaté. Tá voltando. Copa Paulista. Um beijo pra você, Felipe Lobo. Um beijo. Fica aqui só para um aviso para vocês que são nossos assinantes na newsletter. A nossa newsletter nesta terça-feira vai chegar um pouco mais tarde, porque a gente quer incluir algo sobre o Jogo do Brasil, né? Então a gente vai esperar o Jogo do Brasil para já mandar o pacote completo com algo sobre o Jogo do Brasil, além de todo o conteúdo que a gente vai levar. Então, se você é assinante e não receber assim de manhã ou à tarde, calma, fique tranquilo que vai chegar, só vai chegar um pouco mais tarde para a gente já incluir seleção brasileira no nosso pacotão de newsletter. Então, até sexta-feira.